Olá, vamos aprender mais de Deus, aprender mais da sua palavra. Aí eu estou ficando encantada, assim, sabe? Eu estou lendo a Bíblia, mensagens, histórias que a gente já ouviu falar no decorrer da vida, né? Não é histórias que a gente não conhece. Até quando criança, é histórias que já ouvimos historinhas infantis. Quem cresce no caminho já ouve historinhas infantis. Só que é muito interessante a gente começar a analisar, né? A gente começa a ver como Deus trabalha, como Deus está com a gente, como Deus não abandona os seus filhos, nem no meio da tribulação, nem na alegria. O Senhor está conosco. E se deixarmos o Senhor trabalhar, Ele tem propósito na nossa vida. Então, e desde o início a gente vai vendo que muitas coisas que às vezes acontecem de ruim é desobediência, né? Muitas coisas. E outras são permissão de Deus para que a vitória chegue, né? Para que seja cumprido um propósito sobre a vida sua, de outras pessoas, né? Que nem no caso de José, era para ele salvar a nação, né? Era para ele não deixar que passasse fome aquela terra, né? Deus tinha revelado sonhos para ele, vamos ver mais à frente. Então, era para isso, né? Então, Gênesis 39. Judá, ele tinha quebrado princípios, né? Princípios da crença dele mesmo, né? Porque vender seu irmão era contra Deus. Não era só contra seu irmão, né? Era contra Deus, era mais um pecado, né? E ele quebra princípios. Mas José ficou escravo do faraó. E o faraó começou a perceber que tudo que ele colocava a mão era abençoado. Tudo que ele fazia era correto, né? Assim deve ser nossa vida. Tudo que a gente fizer, devemos fazer o melhor, seja na nossa casa, no nosso emprego, né? Às vezes fala assim, nossa, mas ele faz tudo certinho na empresa. Sim, o cristão deve fazer tudo certo. O cristão deve fazer o seu melhor, cumprir o seu horário, dar o melhor de si no seu emprego, porque ele tem que ser grato, né? Grato por ter um emprego, grato por Deus, né? Tá permitindo. Então, no serviço, o que for fazer, fazer o melhor, né? Não é porque os homens não estão vendo que não deve ser feito o melhor, e sim a todo tempo fazer o melhor. E assim era José. José fazia o seu melhor a todo tempo, independente se tinha encarregado em cima, trabalhando com ele ou não. Né? Eu tenho muito orgulho do meu pai. Meu pai é um homem muito trabalhador. Meu pai teve um amigo secreto no final do ano com os amigos dele, assim, 10 pessoas mais ou menos. E o patrão dele elogiou muito, né? Falou que ele... E meu pai tem 60, né? Acho que 60 anos, quase. Acho que já tem 60, se não tivesse. E ele pegou e o patrão dele elogiou. Disse que ele é um dos melhores funcionários, né? Que ele deixa os piazada no chinelo. E o trabalho do meu pai é braçal. Ele trabalha no serviço braçal. É numa madeireira, então é serviço braçal. E Deus é com ele, né? Ele faz o seu melhor, independente de se ter carregado por perto ou não. Ele sempre tá ali cumprindo o seu horário e a todo tempo trabalhando no horário cheio. Não, né, querendo descansar para nada. E sim, trabalhando mesmo. Fazendo aquilo que ele foi pago para fazer. E eu tenho muito orgulho disso. E eu procuro seguir esse exemplo, né? A gente tem o lado bom e o lado ruim. Eu procuro seguir o lado bom do meu pai, né? E eu tenho muito orgulho dele. E José, eu acredito que ele fazia isso. E Deus honrou José. Deus honrou e o faraó começa a perceber e coloca ele como mordomo, de cuidar de todas as coisas do faraó. Então ele começa a cuidar das coisas do faraó ali naquele reinado. E faraó deixa tudo nas mãos dele. Só que ele era um homem muito bonito, José, né? A linhagem dele, ele era um homem charmoso, bonito. E a esposa do faraó começa a se interessar por ele. E um dia o faraó viaja e ela pede para se deitar com ele. Mas ele fala, não vou se deitar com você. E várias vezes ela vai tentando. Uma vez até ele fala, não, eu não vou pecar contra você e contra o faraó e contra meu Deus, né? Então o pecado não era só contra
o faraó era contra Deus também, né? E Deus estava vendo, né? O faraó podia não estar vendo. Ela falou ainda, mas ninguém está vendo. Não, mas Deus estava vendo. Deus, ele vê a todo tempo, né? Então, o pecado era contra Deus e ele não iria pecar. Ele resistiu à tentação. E eu acredito que ela era uma egípcia muito bonita também, né? Mas ele resistiu, ele não cedeu ao inimigo. Nisso, um dia, Faraó foi viajar e ela tentou novamente e agarrou ele. E ele fugiu, mas no que ele fugiu, ela segurou um pedaço da túnica dele. E ela gritou como se ele tivesse atacado ela. Ao faraó chegar, né, soube da notícia, pediu para prender José, mas não prendeu ele na prisão comum. Ele mandou prender na prisão onde, como se fosse uma prisão de políticos de hoje em dia, né? Numa prisão mais confortável. Então ele foi preso, né? Lá ele começava a ajudar o carcereiro, né? Ele começou a se destacar também dentro da prisão. Então assim termina o 39.